Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Continua o friozinho, já está dando uma amenizada no sudeste brasileiro, mas esse domingão promete esquentar bastante na Neoquímica Arena para esse grande duelo, clássico majestoso, entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, agora na sétima rodada, e para terminar a sétima rodada em primeiro lugar, ele pode até empatar com o São Paulo. O São Paulo está em sexto, mas se conseguir a vitória, assume a liderança isolada. Tem um longo tabu que o Rogério Ceni não acha lá tão longo assim. O São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. E tem um tabu do Vitor Pereira, o Vitor Pereira que não venceu um clássico estadual contra seus principais rivais aqui do estado em 2022. Tem muita coisa em jogo. O Corinthians viajou no meio da semana, foi jogar na Argentina, em compensação, jogou 48 horas, 2 dias antes do São Paulo, teve mais tempo para descansar. Quem será que leva vantagem nesse aspecto físico? O Rogério Ceni vai falar também sobre isso. Vamos lá, os times praticamente definidos para esse grande duelo. Vamos lá. Duelo de gigantes, e o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, que já quebrou muitos tabus, falou sobre esse tabu que existe desde 2014, quando foi inaugurada a Neoquímica Arena. Não tinha esse nome ainda, mas é o estádio do Corinthians. Desde que foi inaugurado, o Corinthians tem uma enorme vantagem contra o São Paulo, jogando em seus domínios. São 15 jogos com 10 vitórias do Corinthians e 5 empates. O tabu em jogo, diz aí, Rogério Ceni. Eu espero que a gente consiga chegar bem, ter um desempenho bom. O São Paulo, na história, é uma história curta, mas tem a sua existência. Não conseguiu ainda vencer o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians é um time forte, né? Um time que vem jogando cada dia melhor. Já é o melhor 11 para iniciar esse jogo contra o Corinthians. Mas todos sabemos que é clássico, a rivalidade, é um campeonato à parte. Não ter acontecido a vitória até hoje, e é difícil, mostra que é difícil vencê-los na casa deles. Então nós temos que estar focado, concentrado, tentar encontrar a melhor estratégia para que a gente possa ter chance que isso aconteça no domingo. Palavras do experiente Rogério Ceni, que já viveu tantas vezes esse clássico majestoso. Os dois times estão vivendo um grande momento na temporada 2022. O Corinthians com 7 jogos de invencibilidade, disputando aí o Brasileiro e também a Libertadores, e o São Paulo com 9 jogos sem perder, contando o Sul-Americana, contando Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Agora tem uma questão que é a seguinte: a questão psicológica, os dois times e os dois comandantes são bastante experientes. E a questão física? O Corinthians teve que viajar nesta semana, foi jogar um jogo difícil contra o Boca na Argentina. Teve viagem. Já o São Paulo jogou em seus domínios contra o Jorge Wilstermann. O Corinthians pela Libertadores, o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Os dois conseguiram bons resultados. O Corinthians empatando contra o Boca na Bombonera é sempre um resultado bastante importante, garantindo a liderança do seu grupo na Libertadores, e o São Paulo matematicamente se garantiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pois bem, o Corinthians viajou, foi até a Argentina, teve esse desgaste, só que jogou 48 horas antes que o São Paulo, teve mais tempo, 2 dias, portanto, para descansar. Quem leva vantagem na questão física? Rogério Ceni, fala pra gente. 48 horas de diferença de um jogo para outro, mesmo com uma viagem. Nós estamos falando de Buenos Aires, não é uma das viagens mais longas que nós temos na América do Sul. Da maneira como eles vêm rodando o elenco também, né? Que isso, agora você vê que joga 2, 3 dos mais experientes, no outro jogo jogam 2, 3 dos mais experientes. Eu acho que de uma maneira geral eles chegam super descansados, com 5 dias de intervalo, é tudo que a gente deseja. 4, 5 dias de intervalo de um jogo para outro é o ideal para você ter todos os jogadores recuperados. Então, assim, a classificação também deles muito bem encaminhada para a próxima fase. Depende de jogar contra um time já fora, fazer pontos contra um time que já está fora da briga por qualquer vaga, né? Então, em matéria disso, acho que chega bem equilibrado. A gente não precisou viajar, está em casa, né? Pode ser que a gente use alguns dos jogadores que não jogaram no dia de hoje.
Eu acho que nesse sentido, não estou falando de equipe, né? Cada um tem a sua qualidade, mas no sentido entre um jogo mais com 2 dias de antecedência, um espaçamento maior e a gente não ter viagem, nisso acho que é bem equilibrado, se equilibra bastante. Esse duelo de gigantes, bastante equilíbrio na palavra do Rogério Ceni, e equilíbrio significa empate. Se isso for empate, vão estar mantidos os 2 tabus que estão em jogo. O Vitor Pereira seguirá sem vencer um clássico contra rivais aqui do estado, o Corinthians sem vencer um clássico em 2022 e o São Paulo sem vencer na Neoquímica Arena. Isso se acontecer empate. O vencedor, a ele todas as glórias, aí a liderança isolada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já é líder e se manterá líder com um empate, e o São Paulo sairá do 6º lugar, subindo 5 posições, alcançando a liderança do Campeonato Brasileiro nesta 7ª rodada. Os 2 times prováveis, não definidos ainda: Corinthians, Cássio, Rafael Ramos, porque o Fagner ainda tem um problema no departamento médico, dúvida para o técnico português, então seria Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton. O meio-campo, Duqueiroz, Michael, Juliano ou Renato Augusto, tem aquela questão física, seguindo Mantuan ou o bom William, camisa 10, e lá na frente o Roger Guedes e o Júnior Moraes. Com relação ao time do São Paulo, o São Paulo deve ir a campo com Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Wellington. Eu até arrisco dizer que o Rafinha pode dar lugar para o Igor Vinícius, porque ele desce muito mais, já falei num vídeo anterior aí, de repente o Corinthians empurrado pela sua torcida, a gente sabe que é torcida única, o Corinthians indo para cima, o Igor Vinícius ataca muito mais do que o Rafinha, mas isso é com o Rogério Ceni, não é comigo. Então o São Paulo, mais uma vez, Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Wellington, Igor Gomes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson, e lá na frente Luciano ou Éder, vai depender do que o Rogério Ceni tiver de entendimento com relação ao ataque do São Paulo, então Luciano ou Éder, e o matador, o Caleri, Jonathan Caleri, que é o artilheiro do São Paulo na temporada 2022. A arbitragem, mais uma vez, para dizer que a arbitragem toda é da FIFA, e o destaque fica para o árbitro William Pereira Sampaio, que é de Goiás, e a pessoa que vai cuidar do VAR, desta vez é uma moça, a Daiane Carolina Muniz dos Santos. Ela é também do quadro da FIFA, mas aqui de São Paulo. E o árbitro e todo o trio de arbitragem é do estado de Goiás. Se tiver empate, eu já disse aqui, tabu mantido, os 2. O São Paulo sem vencer na Neoquímica Arena e o Corinthians sem vencer um clássico estadual. Se tiver vencedor, a ele todas as glórias e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e um tabu indo por terra. E você acha o quê? Quem vence esse duelo? O que você achou dessas declarações aí do técnico Rogério Ceni? O que você achou dessas prováveis escalações aí, tanto de Corinthians quanto de São Paulo? O Rogério Ceni já cansou de elogiar o Vitor Pereira e até um esquema muito parecido. Eles estão, os 2 treinadores, fazendo rodízio de seus jogadores. Bom, não sei se você ouve uma sirene no fundo, mas é assim, capital paulista é difícil que não tenha uma sirene. Uma ambulância, uma polícia, o corpo de bombeiros, o SAMU, é sempre assim. E a gente torce para que não seja nada grave com ninguém. Um ótimo domingo a todos, vamos ficar de olho. Eu estarei na Neoquímica Arena logo mais para acompanhar esse clássico e depois eu comento por aqui. Eu acho que a assessoria de imprensa do São Paulo não vai subir no YouTube a entrevista do técnico Rogério Ceni. Normalmente, quando os jogos são como visitante, o São Paulo não está fazendo isso. Se isso acontecer de fato, a gente vai ficar sem a entrevista do Rogério Ceni, mas com o nosso comentário aqui e a sua opinião sempre bastante importante, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus, se cuidem, ótimo domingo a todos e de olho no clássico. Até mais, tchau.